Bendito seja o nome do Papai, glórias a Deus, aleluia. Todos os irmãos louvando o Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos louvam o Senhor hoje enquanto tem fôlego de vida. Jesus voltou para milhões de pessoas hoje, levou milhões de pessoas. Talvez daqui a alguns minutos pode ser a gente. Amém? Então vamos louvar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Satanás já saiu daqui correndo, porque Jesus já derramou o seu poder. Satanás já saiu daqui correndo, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus já derramou o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, o Senhor manda poder. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. As palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino aqui da harpa cristã de número 115. Aleluia. Glória. 115 irmãos. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com a
vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achais também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, lancear aí na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. A oportunidade com a nossa irmã missionária Kátia, que vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, missionária Kátia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com isso. Vou chamar a pastora Neuza para me ajudar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, estamos felizes? Glória a Deus. Com mais um dia. Se estamos com vida, temos que agradecer ao Senhor. Porque muitos não tiveram a oportunidade de acordar vivos. E se nós estamos aqui, é uma vitória. Amém? E eu quero dizer para você que eu não sei o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que desde o momento que você entrou aqui, o Senhor já estava. E Ele não vai deixar você sair da mesma maneira que você entrou, não. Amém? Se é uma porta, Ele abre. Se é uma libertação que você veio buscar aqui nesta noite, o Senhor está pronto para te ajudar. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Estou pedindo a pastora Neuza para me ajudar, porque a minha garganta hoje está uma glória. Né? Então vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque somente Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E se os irmãos souberem, também pode nos ajudar. Amém? É o 525 da harpa cristã. Aleluia. Louvado seja Deus. Já refugado eterna de Jesus o Rei, o reino deste mundo, revirão a sua lei, os sinais da sua vitória, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencemos em Jesus.
Quando eu oro em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu oro em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Aleluia, Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Quando eu oro em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu oro em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Aleluia! Irmão, nosso ministro, irmão Marcos, dá uma saudação para a igreja em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aberto, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade, né? Nem sabia que era a oportunidade de hoje. Convido você que pode abrir a palavra do Senhor comigo em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, depois de 2 Coríntios.
Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, por exorto que se usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivemos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, um homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todo o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Amém. Gostaria de deixar esse contexto para a meditação de todos os irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nós devemos, como filhos do Senhor, orar em intercessão, juntamente em uma só unidade, em um corpo único de Cristo Jesus, para orarmos uns pelos outros, orar pelas nações, pelos reis, como naquele tempo existiam reis. Mas o mais importante de tudo que está descrito aqui nesse contexto é entender qual é o motivo disso. E para qual motivo estamos orando. E assim como sabemos que Jesus Cristo, ele pagou um alto preço para que todos nós se tornássemos filhos unigênitos de Deus, participantes da glória do Senhor e do seu reino celestial. E uma coisa a qual o Senhor determinou através desse contexto é que nós devemos, em unidade, orarmos uns pelos outros, interceder uns para com os outros, para que juntos nos tornamos comparticipantes do sofrimento de Cristo. E sermos participantes de Cristo é orar uns pelos outros, é interceder uns pelos outros, independente se eu não gosto do meu irmão da direita, do meu irmão da esquerda, seja filho de Deus, seja filho do nosso Criador, orando uns para os outros. E quando nós oramos uns para os outros, o Senhor ele vai trazer a cura dentro de cada coração, de cada vida, até alcançarmos através da nossa vida, a vida do nosso irmão da direita e da esquerda, a ponto de chegar ao pleno conhecimento da verdade, da salvação de Cristo Jesus, não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que eu posso alcançar através do meu testemunho, através da minha oração, da minha intercessão, através de eu pregoar o Evangelho do Senhor. E uma coisa que o Senhor nos ensinou todo o tempo: não há testemunho maior, não há pregação maior do que o meu testemunho. Aquilo a qual o Senhor me ensinou, aquilo a qual o Senhor fez de bom dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família. Essa é a maior pregação que cada um de nós temos como filhos do Senhor. Às vezes nós recebemos uma oportunidade, nesta noite, ou às vezes na rua, com um irmão, com um ente querido, ou com alguém. Às vezes nós não sabemos o que falar da parte do Senhor. Mas muitas das vezes o nosso testemunho alcança vidas lá fora, o quanto o Senhor fez na minha vida de bom. Então é isso que o Evangelho do Senhor nos ensina: é orarmos uns pelos outros, é intercedermos uns pelos outros e mostrar para o Senhor, mostrar para todos a qual podemos alcançar o que o Senhor tem feito de bom na minha vida e na sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Palavra gostosa, maravilhosa, que Deus continue abençoando o amado irmão de uma forma gloriosa. Aleluia. Irmãos, pastora Cristina já está ali cheia, já esperando, que Deus vai usá-la 10 vezes mais que usou a última vez. Aí vamos orar agora por os irmãos e as irmãs que dizimam a casa do Senhor, os dizimistas, e o diácono Geraldo vai ungir os irmãos aqui. Assim que eu terminar de orar, os irmãos que trouxe, os irmãos também que não trouxe,
pode vir na frente, receber a unção em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Malaquias 3. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A irmã missionária que vai louvar o Senhor já pode vir para cá. Em nome de Jesus. Ó, Malaquias 3, o versículo 10 até o 12. A casa do tesouro trazei todos os dízimos para que possa haver mantimento na minha casa e a me provar nos céus a janela para derramar sobre vós bênçãos sem medida. O devorador eu repreenderei por vossa causa, e o fruto da vossa terra não irão devorar, e não se tornará infrutífero contra vós, e no campo o fruto da vide, diz o Senhor dos Exércitos. E vos chamarão abençoado todas as nações, vós sereis uma terra de deleite, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então, trazei todos os dízimos, porque aqui nem tudo que há dentro dessa igreja aqui é com os dízimos dos irmãos. É para o bom andamento da casa do Senhor. Até uma pilha que compra ali para colocar no relógio é dinheiro do dízimo e oferta. Em nome de Jesus. Os irmãos podem vir receber a unção. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus soberano. As palmas ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus fiel. Sim. Aleluia, Deus soberano. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, mais uma vez estou feliz de estar aqui reunido com os irmãos nessa noite maravilhosa. Quem crê que Jesus está presente essa noite aqui, diga amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, que para Ele toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo comigo aqui nessa noite, ó. Santidade ao Senhor, amém? Glória a Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Sim, deixa. Põe a mão no teu coração essa noite e pensa assim, ó. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia
assim, ó. O meu melhor quero te dar e derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos, em sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Eu quero sim, eu quero sim. Usa-nos, Senhor, igreja. Usa a santidade do Senhor sobre tua vida. Porque aquilo que ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Que venha comigo assim, igreja. Aleluia, Jesus. E se o meu corpo errar o caminho que meu coração clamará por ti, Jesus. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh, Senhor, mais de Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Palmas para Jesus, igreja. Porque para Ele toda honra e toda glória seja dada na casa do Senhor. Mais forte, porque não é para mim, é para o Senhor Jesus. Aleluia. Cante, louve na presença do Senhor. Deixe que Ele derrame o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Para que Ele venha te trazer a cura, a tua bênção. Glória a Deus, aleluia. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã pastora Cristina, eu já vou passar para ela e a missionária Nilce vai orar para Deus continuar usando ela aqui hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos entregar essa primeira parte, pedir ao Espírito Santo que continua no comando, no controle dessa segunda parte. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, o Deus de poder e Deus de glória. Pai, nesta noite nós entregamos a Ti, ó Pai, essa primeira parte e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, fazendo presença nessa casa. Até aqui, ó Deus, nós falamos com o Senhor, mas agora é momento do Senhor falar conosco através da Tua palavra. Por isso, meu Deus, utiliza a Tua filha de uma forma sobrenatural. Meu Pai, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir,
mas o que o Senhor tem para falar em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Mais uma vez, né? Orando, bem dizendo e agradecendo o santo nome do Senhor. Algumas irmãs falaram assim: eu te conheço. Já estive aqui algumas vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus. O último evento que a gente teve aqui foi o culto de mulheres. Creio que já deve ter uns 2 anos, mas nós já passamos por aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu nome é Cristina Alves, tenho um ministério missionário, onde o Senhor nos ordenou ir de marchar e apacentar. E este chamado, irmãos, é para que nós vamos ter o ID. E este ID é do nosso ministério levantarmos outros ministérios. Portanto, se você precisar de uma visita, de uma oração, se souber de alguém que está enfermo, algum órfão, viúva, é só falar com a irmã Chile e estender o convite, que nós vamos até a sua casa orar junto com vocês. Porque o nosso ministério serve o seu ministério. Nós não levamos placas de igreja, nós levamos e anunciamos o Evangelho da salvação. E cremos na palavra, que é crer no Senhor Jesus para ser salvo tu e a tua casa. Se você tão somente ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, você será bendito aonde colocar a planta dos seus pés, será próspero aonde colocar a palma das tuas mãos. E isso sempre começará no seu próximo. E quem é mais próximo de você? Os da sua casa, os da sua geração, os da sua descendência. Convido os irmãos, sem perda de tempo, a abrir a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Aleluia, um dos profetas menores, mas também um dos livros dos profetas menores, o maior que está na Bíblia, que contém mais texto, que anuncia a vida do Messias, aonde alcançaremos a redenção, aonde encontraremos a real essência de Deus e teremos o privilégio de cuidar daquele sacerdócio primordial a qual entregou o Senhor, nosso Criador, desde o princípio da criação. Deus instituiu família, geração e parentela. E este texto, esta noite, a qual o Senhor colocou ao meu coração para estar ministrando sobre a sua vida, eu sei que ele vai germinar, que ele vai dar frutos na sua família. Eu sei que hoje esta palavra será um alimento para alimentar todos os da sua casa. Porque se você pode até indagar assim: como assim, pastora? Porque da mesma forma que você sai da sua casa para ir ao supermercado, para ir à farmácia, comprar um utensílio, comprar um remédio, e aonde todos da sua geração, da sua família utilizam daquele medicamento, utilizam daquele alimento, assim também é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. A palavra será alimento para aqueles que estão famintos na sua casa, porque você chegará lá e você vai meditar essa palavra, você comentará de tudo aquilo que você guardou no seu coração, porque a palavra do Senhor estará em evidência sobre a sua vida, porque de tudo que você guardou no seu coração, de tudo que virá aos seus lábios, do seu coração, está cheio. E hoje o seu coração é o celeiro da palavra do Senhor aqui ministrada, aonde também as palavras ministradas aqui esta noite será como folhas que são remédios, substâncias para curar aqueles que estão enfermos no seu lar, os enfermos da sua geração. Você também anunciará esta palavra hoje, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja renovo no seu lar, porque hoje o Senhor está entrando com uma restauração sobre a geração a qual Ele te instituiu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos encontraram a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias de Baraquias, filho de Ido, dizendo: ó Senhor, se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dizei: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.
Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim: diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam o que diz o Senhor. Os vossos pais, onde eles estão? Os profetas, acaso viverão para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão e nos trata segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Sim, Ele nos fez. No primeiro e 20º dia do 11º, que é o mês de Sabate, no século do ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquim, filho de Ido. Tive de noites e também brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem é este? E respondeu meu anjo, que falava comigo. Então mostrei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as muralhas e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles percorreram ao anjo do Senhor, e este entre as muralhas os disseram: nós já percorremos todas as terras, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. E então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais está indignado? Faz já 70 anos. E respondeu o Senhor com palavras boas, consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me fez clamar: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e grande indignação estou irado com as nações que vivem confiante, porque eu estava um pouco indignado e elas agradaram do que é mal. Portanto diz o Senhor dos Exércitos: voltar-me-ei para Jerusalém com misericórdia da minha casa, e nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda a Jerusalém. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar, dando uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Santo, soberano e exaltável é o nosso Senhor Jesus. Nessa noite, o Senhor me trouxe essa palavra no momento de oração da hora nona. Eu havia preparado a mensagem no livro de Atos, capítulo 9. Também o contexto é o mesmo, sobre eu. Quem eu sou? O que eu faço? O que eu devo fazer? Nós precisamos identificar quem somos. Mas para identificar quem somos, precisamos nos apresentar. Quem aqui possui a sua carteira de identidade? Quem aqui possui? Quem aqui possui carteira de identidade? Para você ter a sua carteira de identidade, você precisou de se apresentar. Antigamente nós íamos à Polícia Civil, hoje nós vamos à UAR. E ali você se apresenta. Eles vão ali fazer alguns experimentos com você. Vão pegar os seus dedos. Antigamente a gente colocava no carbono, né? E passava o dedo da gente assim. Hoje não, é digital. A gente vem embora com o dedo todo preto. Todos os 10 dedos. Porque é a sua identidade. E o mais importante, que se você coloca o dedo em algum lugar, aparece uma numeração. A sua identificação. Hoje, com os tempos modernos,
Por muitas das vezes, nós somos identificados pelo nosso CPF, que também quer dizer a sua identidade. Mas isso tudo, irmãos, faz parte do mundo a qual nós vivemos, o mundo a qual nós estamos experimentando as coisas carnais. Mas há um processo no mundo espiritual, há um caminho para a adoração. Há uma porta também, como se diz uma canção, que tem que se abrir para que os seus olhos espirituais comecem a ter visão, assim como Zacarias teve. Mas isso não é para qualquer pessoa. Também na madrugada de hoje, o Senhor me disse uma palavra: a minha obra precisa ser feita, mas não é por quem quer fazer. A minha obra precisa ser executada por quem ouve atentamente a minha voz e obedece. E ali eu senti, realmente, eu vou levar a palavra de Atos 9. Deus confirmou no meu coração, porque Saulo ouviu a voz de Jesus. Mas o Senhor, nesta tarde, Ele me disse que o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai, ninguém verá o Pai, a não ser por Ele. Há um caminho que você tem que passar. Há um caminho que você tem que trilhar. Mas para isso você precisa se apresentar. O nosso Deus Criador veio à terra, nos formou, nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, mediante da sua criação. E nos deu governo. Ele deu governo para Adão. E hoje, depois do pecado, todo homem governa a sua vida. Mas o governo estava sobre o homem. Mas a partir do momento em que Adão pecou, entrou ali sobre a nossa vida o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio até quando acontecer comigo o que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Até acontecer comigo o que aconteceu com Zacarias. Ter visões espirituais. Mas para que eu venha ter visões espirituais, para que eu venha ouvir vozes espirituais, eu preciso ter a minha identidade cristã. Eu preciso conhecer Jesus, para que Deus revele a mim o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele está na igreja. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quantos aqui são igreja? Quantos aqui vão à igreja? O Senhor nos ensina a ir de 2 em 2. E aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu me faço presente. E o Senhor nessa noite, Ele está revelando a você o seu caráter cristão, a essência do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. O seu Criador, Ele te criou, Ele te formou com um propósito. O propósito de o adorar. E desde o princípio da criação, o nosso Criador, Ele nos pede relacionamento. Não adianta, igreja, eu achar que é simplesmente eu ir por um caminho como Paulo de Tarso, ou simplesmente eu ir para a vigília da madrugada como foi Zacarias, e estar ali. Se eu não tiver um propósito de ouvir e conhecer a voz de Deus, eu só vou ser mais um que vai estar no ambiente. Se você observar o que o texto nos diz aqui, os nossos erros no passado, foi o esboço que eu fiz aqui. Os nossos erros no passado, por muitas das vezes, pode nos impedir de viver algo extraordinário da parte de Deus. Quantos aqui erraram? Quantos aqui acertaram? Mas por muitas das vezes os nossos acertos não são levados em consideração. Mas eu digo que o pecado, o nosso erro, é às vezes quando nós, estamos montando ali um dominó, uma carta de baralho, aqueles castelinhos de cartas, e aí quando você está quase terminando, a sua mão desvala e vai tudo abaixo. Ninguém leva em consideração o tempo que você dedicou edificando.
mas só se atenta para o momento em que você derivou. E aonde está o nosso erro? Onde está o meu erro? Aonde está o seu erro? Quando não atentamos para a palavra de Deus. Porque por muitas das vezes nós erramos e paramos. O cair é do homem, o levantar, o edificar é de Deus. Quantos de nós caímos? Quantos de nós erramos? Mas o Senhor diz nesta noite, na sua palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 9: eis que eu te dou autoridade e poder na minha palavra, e eu coloco a minha palavra na tua boca, para arrancar, destruir e arruinar. Mas se você não ouvir atentamente a voz de Deus, você vai concluir o que Ele quer que você faça. Se você simplesmente estiver no ambiente e sai correndo, levanta e corre, sem prestar atenção atentamente no que a palavra do Senhor te diz, você vai deixar algo destruído, arrancado e derribado. Mas a palavra do Senhor, ela diz que é para nós irmos até o fim, perseverarmos até o fim. O que é uma queda? O que é uma transgressão? No tempo do Antigo Testamento, era ruína, era o fim. Dependendo do seu pecado, poderia ser como Adão, ser apedrejado juntamente com a sua família. Mas, quando você confessa pecado, alcança a misericórdia. E o Senhor pode trazer com benevolência, assim como Ele fez com Eva: aumentareis 2 olhos de pato, porém do teu ventre sairá que esmagará a cabeça da serpente. Talvez você pode estar dentro de um bar, como Jonas, se culpando, se condenando, mas não se auto-examinando e deixando todos na embarcação como loucos, até alguém chegar até você e indagar, como fez com Jonas: qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual Deus você serve? E aí você tem que declarar o pecado. Assim como Jonas disse: a culpa é minha. E lance no mar, que a tempestade vai cessar. E esse é o nosso erro. Achar que derribar, arrancar, arruinar é a solução. Para Jonas não foi. Ele foi levado dentro de um ventre de um peixe até a cidade inimiga, para fazer cumprir o poder da palavra de Deus. Ele ouviu sim atentamente, mas não quis obedecer. Só que neste texto de Jonas, sim, Deus se importava com a cidade. Sim, Deus se importava com aqueles animais e com aqueles homens e com aquelas crianças. Deus é amor. Mas o profeta tinha um coração duro. O profeta precisava se converter. E a conversão na vida de Jonas veio no momento em que ele orou, veio a misericórdia no ventre do peixe. O Senhor fez ali nascer uma borboleta, e ele se compadeceu da borboleta, e a palavra do Senhor teve poder na vida dele, quando ele se colocou no lugar do próximo. Será que aquela mentira, será que aquele furto, será que aquela queda com droga, com a bebida, será que aquele adultério vai ser o suficiente para acabar com o ministério, com a família, com uma casa? Até Jesus chegar e ter um encontro com essa vida, ela vai continuar na miséria, ela vai continuar destruída. Mas quando Jesus chegar e revelar a sua visão, e a pessoa ouvir a sua palavra, assim como Deus revelou a Jonas: não posso eu me compadecer do povo? E por que você está compadecendo dessa borboleta? Que você não teve trabalho de plantar, nem de regar, que nasceu um dia e morreu no outro. Até você se examinar e ver que a dor do outro também pode ser a sua, o perdão não chega, a confissão não chega, a geração não vem. E hoje o Senhor Ele quer falar de geração. Ele quer falar do teu próximo, cumprir os seus mandamentos, amar a Deus, o seu Criador, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo.
O teu próximo não é quem está na África passando fome. O teu próximo não é quem está lá nos Estados Unidos guerreando. É o seu filho que está sendo bombardeado dentro de um quarto. Às vezes com jogos ilícitos, com bebidas ilícitas, com ali palavras que estão destruindo o seu caráter. Um homem, no livro de Juízes, capítulo 13, profeta chamado Manoá, era estéril, já avançado de idade. Sua mulher também. Mas o anjo do Senhor, assim como apareceu para Zacarias, apareceu para a esposa de Manoá e disse: tu és estéril, mas o Senhor se compraze de vós, e você gerará um filho, e durante a gestação não tomará bebida de vinho, de videira, não comerá comida impura, você não tocará em cadáver, porque desde o ventre o menino é consagrado ao Criador. E ela contou para o seu esposo: se você ouviu algo do Senhor que você não tem certeza, que te faz ter medo ou um tremor de Deus, ore mais uma vez, porque foi isso que Manoá fez. Ele orou a Deus e disse: se verdadeiramente é um anjo do Senhor, permita que ele volte e me diga o que fazer com o menino. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos esposos, com os nossos irmãos, pai, mãe, todos da sua geração, todos da sua casa e da sua família. A resposta que o anjo deu para Manoá foi: simplesmente eu já dei a ordem para a sua esposa, que ela não beba bebida de videira, não coma comida impura, e que também não toque em cadáver. E quando o menino nascer, você vai o ensiná-lo tudo quanto disse para ela. E também é sua obrigação não permitir que passe navalha na cabeça do menino. Enquanto ele estava na barriga da mãe, ela tinha uma ocupação. Mas depois que a criança foi gerada e foi ali concebida e vindo ao reino dos viventes, a obrigação passou a ser do pai e da mãe. E ali o pai disse: o Espírito Santo convencerá o menino, desde o ventre da mãe, o que ele deve fazer. E é este o encontro que Jesus Cristo promoveu para mim e para você. Proporcionou mais uma vez que nós venhamos ter a conversão pelo Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que te convence do juízo, do pecado e da justiça. Enquanto a pastora ficar falando para você, se você não abrir o coração, não receber o Espírito Santo, vai ser só palavra jogada ao vento. Porque quem é carnal recebe coisas carnais. Quem é espiritual recebe coisas espirituais. E o Espírito Santo só vai te conduzir quando você abrir o coração e deixá-lo entrar. Eu costumo sempre dar um exemplo. Se eu estou andando em uma determinada rua, a minha gasolina acaba no meio da rua, qual vai ser a minha atitude? Descer do carro e empurrá-lo. E se de repente eu estou empurrando o carro e vem ali um morrinho, uma banguela, e o carro pega velocidade e eu não consigo entrar, o que vai acontecer com o carro? Ele vai bater no primeiro obstáculo, porque não tem quem o conduza. Eu não vou poder virá-lo para a direita e nem para a esquerda. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai entrar. E ele vai habitar em você. E ele vai te direcionar. É ele que vai te conduzir. Você estará sendo conduzida pelo Espírito Santo. E é isso que a palavra de Deus vai fazer sobre mim e sobre a sua vida. Mas nós precisamos ouvir atentamente. Não adianta, irmãos, eu querer pular etapas para fazer a obra de Deus, para exercer o chamado que Deus tem. O Senhor, Ele chama, Ele capacita e Ele predestinou a cada um para cumprir o seu propósito. Se você for lá meditar no livro de Números, como ele separou a família de Levi, não eram todos que cantavam, não eram todos que cuidavam do altar, não eram todos que cuidavam do incensário. Teve até alguns que não eram para tocar na árvore que tocou e morreu, sendo da tribo de Levi, porque não foi ordenado. Nós precisamos buscar entendimento.
E o nosso erro é quando nós deixamos que o nosso passado nos paralise. É quando nós fazemos como Jonas. Eu vou continuar aqui. Para mim está bom demais eu permanecer aqui. E às vezes o passado assombra. E o presente não pode chegar. E você não vai viver um futuro extraordinário. Mas isso vai ser até quando? Até quando você ouvir uma palavra com poder que te libere. Situações, todos nós vamos passar. Circunstâncias, todos nós vamos passar. Mas Jesus nos ensinou a permanecer, a prevalecer, porém temos que suportar. O que Jesus suportou por mim e por você? Escárnio, chibatadas, pregos nas suas mãos, carregada na cruz, ser ali esbofeteado, ser enfiado na lança, beber vinagre. Se o Senhor nos passou por tudo isso para que nós venhamos suportar, o que é suportar, irmãos? É permanecer, é prevalecer, é deixar que a dor transpasse em amor. Ah, mas isso não é possível. Quem aqui já gerou e deu à luz? No momento de ter um parto natural, eu digo. Porque o cesárea, muitas das vezes, a gente ganha anestesia. Mas diante do parto natural, você começa a sentir ali as dores de parto, que vai para o hospital falando nunca mais. Quando o neném nasce, já era. Vem um amor que transpassa. Esse é o amor de Deus. Um amor maternal. Uma dor de parto simboliza o amor de Deus. É algo que chega ao limite, e quando você já não sente dor, se transforma em amor. E só quem viveu pode dizer. Só quem passou por essa ocasião pode dizer realmente. A dor pode transformar em amor. Mas eu te digo, a dor de morte do pecado pode transformar em vida em abundância. Se você verdadeiramente aceitar a sua identidade de servo de Deus. Até quando permaneceremos em pecado? Até quando permaneceremos com dores? Até quando permaneceremos ali resistindo à voz de Deus? A identidade que Cristo quer de mim, de você, não é que você diga que eu sou, mas eu vivo para executar a ordem do eu sou todo poderoso. E ele diz que eu tenho livre-arbítrio até encontrar Jesus. Assim como Saulo de Tarso encontrou e teve uma visão. Assim como Zacarias encontrou e teve uma visão. E essa visão é de total entrega. A ponto de viver o poder da palavra. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, já não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Mas como eu vou saber qual é a vontade de Cristo? Se eu deixar o Espírito Santo me conduzir, eu vou fazer o que ele quer, não o que eu acho que é para fazer. Como eu disse para vocês, eu preparei a palavra de Saulo, mas o Senhor me deu Zacarias e eu estou ministrando. Mas não é da forma que eu quero, é da forma que Deus quer, através do seu Espírito Santo. Porque só Ele sabe o que cada um de vocês precisa e necessitam aqui nessa noite. E o Senhor disse nessa noite que a nossa novidade, que a nossa identidade como cristão nos leva a viver uma novidade de vida. Quem aceita a novidade de vida já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Alguns se tornam sal, outros se tornam luz. Sal para sarar, sal para curar, luz para dissipar as trevas, para conduzir outros do caminho das trevas para o reino da luz. Qual é a sua identidade hoje? O Senhor te convida. Porque Pedro, quando era pescador, ele pegava peixes vivos e dava o que ele tinha, morte. Ele pegava os peixinhos lá, todos vivos, na tarrafa, ou seja, na vara, ou na sua rede, estavam todos lá pulando. Mas quando passavam pela sua mão, morriam. Mas uma determinada feita pelo poder da palavra de Cristo. Eu te farei pescador de homens, ganhador de almas. E aqueles que já não tinham esperança, que já não tinham vida, passaram a ter vida e vida eterna. Vida com Cristo Jesus. E assim, igreja, o nosso Criador,
ele estava irado com o povo de Jerusalém, com o povo ali, com os antepassados de Zacarias. Porém, o Senhor vai até Zacarias com a promessa de salvar, não somente ele, mas toda a geração vindoura. Nós devemos voltar para Deus, assim como Ele nos ensina. Desde o começo, o nosso Deus, Ele é um Deus que opera. Desde o meio, Ele também opera. E Ele é o mesmo Deus que operará no final das nossas vidas. Busque a presença de Deus quando o seu dia começar. Busque a presença de Deus no entardecer. Deixe que Deus venha ser a prioridade. Aleluia. Lembre-se sempre de que qualquer pessoa pode mudar. Porque Deus é um Deus impossível. Mas para que nós mudamos, nós precisamos deixar os velhos caminhos, as más obras, para andar em novidade de vida. Acaso o Senhor, Ele não é um Deus zeloso, que cuida do seu povo, que ama até mesmo aqueles que transgridem? O Senhor está virado com a descendência de Jerusalém. E hoje, o Senhor, Ele estabelece que nós venhamos ter uma mente sarada, para que nós venhamos de encontro a muitos e falar da chamada pessoal a qual Deus tem nas nossas vidas. Como o irmão Marcos disse aqui, através da sua atitude, do seu testemunho, você pode invadir corações amargurados, corações endurecidos. Não é tocando, mas é liberando a palavra do Eterno Criador, porque a palavra dele tem poder para curar. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa para mudar o homem com a sua atitude e também o coração humano. Não existe causa perdida para o nosso Deus. E o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós venhamos sempre glorificá-lo e servir. E também servir uns aos outros, como família, como irmãos, que crescemos juntos, suportando uns aos outros. O que Cristo suportou por mim e por você é extraordinário. Ninguém vai poder passar por aquela experiência, porque só Ele pode resgatar alma. E Zacarias teve uma visão. E nessa visão, ele perguntou para aquele anjo. E o anjo, desde então, disse para ele que era para ele ouvir e obedecer atentamente. E o Senhor, nessa noite, quer que você se relacione com Ele. Você percebeu que ali diante do versículo 7, 9, ele não entendeu bem o que o anjo falou? E ele perguntou novamente no seu coração? E ali o anjo revelou coisas grandes e profundas a Zacarias. E nós, como filhos e como servos, também se conservarmos o nosso coração sensíveis a ouvir a voz do nosso Criador, seremos capazes de instruir outras pessoas a alcançarem a misericórdia da parte de Deus. E neste texto, o profeta entendeu que, apesar de não entender, a resistência que o anjo teve para ensinar a ele novamente não foi nenhuma. Quando ele perguntou novamente para o anjo declarou para ele o que ele precisava. Assim como eu disse para vocês aqui sobre Manoá, o que fazer com o menino. Eu já disse para sua esposa. E você vai fazer tudo quando eu disse para ela. Mas também não passará a navalha sobre a sua cabeça. E quando Sansão alcançou a maioridade, ele deixou os ensinamentos. Não porque o pai e a mãe não ensinou, mas foi porque ele seguiu o desejo do seu coração. Muitos dizem que Sansão pecou por causa de Dalila. Não. Ele pecou quando deslocou o seu pai e a sua mãe. Quando seu pai indagou a ele disse assim: eu vi uma filisteia e gostei dela. Vá lá, peça ela em casamento para mim. E o pai dele e a sua mãe disse: não há nenhuma no nosso meio, no meio das nossas parentes, que enche seus olhos. Não, eu quero aquela. E ali ele foi de encontro, desonrando seu pai, a sua mãe e Deus. Encontra o leão, mata o leão, na volta ele toca no cadáver, ainda leva comida contaminada dos seus pais, que eram santos e separados. E às vezes, irmãos, nós pecamos e não temos consciência que o nosso pecado pode agradar os da nossa casa, os da nossa família e os da nossa parentela. Foi assim
com Sansão. Foi assim com Acã. Mas só que Jesus Cristo veio hoje para te dar vida e vida em aleluia. E se você crer, será salvo tu e os da tua casa. A sua geração será uma geração santa e eleita. Aquele povo passou 70 anos cativo, porém a execução da prioridade da palavra de Deus, a prosperidade de Davi, ela foi ali ouvida por Deus. E o que era para ser horrível aos olhos daqueles que estavam vendo, muitos estavam acreditando que Jerusalém estava arruinada. Porém a promessa, ela não se mantém de pé através do que as pessoas estão vendo. A promessa que Deus tem para você é para você e para a sua geração. Ainda que pessoas te destruam, ainda que pessoas não te ajudem, ainda que pessoas vão até você, te expulsem, pessoas te pisam, você deve perseverar em a obra de Deus. Você acha que para mim estar fazendo a obra aqui foi fácil? Eu também já fui expulsa de igreja por 2 vezes. Eu entrava na minha igreja, quando as pessoas descobriam que eu era viúva, virava a cara para mim. Porque as irmãs casadas achavam que eu estava de olho nos varões. Eu usava aliança nas 2 mãos, falando para quem veio aqui achar que eu sou noiva, para quem veio aqui achar que eu era casada. Vinha falar de casamento comigo, era a minha última opção. Eu ouvi a promessa de Deus de um casamento na minha vida, irmãos, desde 2008. Antes do pai dos meus filhos morrer, Deus levantou um profeta da África que disse assim: eis que até onde foi feita a tua vontade na tua vida, a partir de hoje será feita a minha vontade, não é ele que eu tenho para ti. Detalhe, eu vivi com ele 14 anos, porém eu não me casei e não morava junto. Mas eu praticava o que não era bom aos olhos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que é melhor casar do que se abraçar. E quando eu comecei a ir para os caminhos do Senhor, e eu decidi consertar a minha vida, Ele não quis. E o que Deus fez? Tirou da terra. Só que você acha que eu aceitei a palavra de Deus? Não. De 2008 para 2024 passou quantos anos? Pouquinhos anos, né? Quando se passou 11 anos, irmãos, eu estava pregando no ministério e Deus falou comigo assim: ainda ontem, num culto como esse, te fiz uma promessa e vou eu cumprir. A glória da última casa será maior do que a primeira. No dia seguinte eu fiquei pensando: o que o fulano pregou ontem? Quem foi pregado ontem? Mas depois eu parei e analisei. Ontem para Deus foi 11 anos para mim. E a profecia que Deus deu para mim lá em 2008: eis que a glória da última casa será maior do que a primeira. No 24º dia do 9º ano. Só para simplificar para vocês, os irmãos que me acompanham aqui há mais tempo, eles sabem quando eu fui rebelde, eles sabem quando eu era teimosa com as coisas de Deus. São ovelhas que eu visitei, batizei, fiz casamento e continuam caminhando comigo. Mesmo eu indo para outro ministério, nós estamos em outro ministério, eles continuam fazendo a obra comigo em comunidades terapêuticas. E sabe quando eu fui rebelde? A palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, que tem poder de geração em geração, Ele faz cumprir. E o que eu ouvi no culto no dia 12/12 de 2008, e o Senhor confirmou dia 12/12 de 2019, 11 anos depois, se cumpriu na data que Ele disse, ao 24º dia do 9º ano de Dário. Até as profecias que as irmãs falavam assim: não, você pode falar que não quer casar, mas o seu esposo vai chegar na porta da sua casa. E o jovem que eu orava com ele, nós tínhamos terminado, ele era da comunidade terapêutica. E ele chegou na minha casa dia 2 de dezembro. E pegou o telefone, ele tinha me chamado para buscar uma alma. Fui com ele, busquei a alma. Quando ele foi me deixar na porta da minha casa, ele pegou o telefone e ligou para o pastor dele e falou assim: pastor Roberto, o senhor conhece a minha história com a missionária Cristina? Eu estou aqui na porta da casa dela e eu quero que o Senhor, no dia 24 de maio, é o meu aniversário, o senhor pode fazer o nosso casamento? Eu não disse nem que sim e nem que não. Eu fiquei calado. Mas a profecia de Deus que disse que o meu esposo chegaria na porta da minha casa se cumpriu.
Mesmo eu não aceitando, mesmo eu duvidando. Mas naquele momento eu me calei. E quando nós calamos, o Senhor age no nosso silêncio. É na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Só para finalizar, irmãos, os irmãos estão ali. Meu casamento foi um casamento de novela. Eu falo para vocês, eu ia casar dentro da comunidade terapêutica, ganhei um sítio com tudo, ganhei bolo, doce, vestido. Eu ia entrar para o casamento, eu falei que eu ia na carroça, depois pedi os amigos do meu menino para me levar de moto. Quando eu cheguei na porta do sítio, tinha uma BMW branca com teto solar me esperando. Eu falo para vocês que meu casamento foi um casamento de princesa. Ganhei um boi de churrasco, 15 pratos de refrigerante, ganhei tropeiro, ganhei arroz, ganhei até os garçons. Os meninos da comunidade terapêutica foram lá e serviram todos os convidados. Ganhei doce, ganhei bolo, ganhei buquê. Eu ganhei tudo da parte de Deus. No 24º dia. E neste novo ano, no 24º dia, irmão, 24 de maio, o dia que eu me casei, foi o aniversário do meu esposo. E naquele dia ele estava completando 9 anos de tratamento, vencendo a dependência química. Eu não sabia o poder da palavra, mas eu sei que da forma que Deus revelou lá em 2008, ele cumpriu. No 24º ano do 24º dia do 9º ano. Da próxima vez que eu voltar aqui, eu trago para vocês o meu álbum de casamento, para vocês verem. Mas tudo foi porque eu ouvi e deixei Deus trabalhar. Porque durante o período de 2008 a 2024, eu era resistente ao poder da palavra de Deus. E ainda que Deus queira fazer, eu preciso ser submissa à vontade dele. Eu preciso deixar ele trabalhar. E eu falo para as irmãs, hoje eu vivo uma vida totalmente dependente da obra de Deus. Meu esposo falava assim, mas se for para a gente casar, para passar necessidade, eu não tenho salário, eu vivo aqui na comunidade terapêutica, como é que eu vou fazer? Irmãos, tem 8 meses que eu me casei, ou 10, se não me engano, e até hoje eu não entrei no supermercado para fazer compras. Se eu vou no supermercado, às vezes eu compro um detergente, eu compro um desinfetante, porque eu vivo pela graça. Aleluia. Eu vivo pela graça. O Senhor envia o mantimento. Os irmãos que andavam comigo, lembra da vez que eu vim pregar aqui, eu tinha um Celtinha, que era todo batido, a porta de trás não abria, o porta-mala não abria. O Senhor preparou para mim uma água. E eu não precisei pagar nada. Assim como foi no meu casamento. Assim como foi na minha vida. O Senhor está operando simplesmente por eu ouvir e obedecer. A prosperidade chega em nossas vidas quando nós decidimos ouvir a palavra de Deus. E o Senhor diz nesta noite que a prosperidade dele voltará e a tristeza dará lugar à alegria. Aos nossos adversários que até tentaram trabalhar para nos acusar, trabalhando, maquinando mal, eles perderam tempo. Mas a mão de Deus, em todo tempo, foi usada como instrumento para nos abençoar. Enquanto muitos tentavam nos sabotar, assim como o povo no deserto, que peregrinou durante 40 anos, e Faraó os perseguia, eles perderam tempo, porque a geração de Deus prevaleceu. E assim nós, mesmo que estamos sendo peregrinos, prevaleceremos. No tempo do Senhor, Ele nos fará avançar para que nós venhamos conquistar aquilo que Ele tem para cada uma de nossas vidas. Muitas pessoas que até podem ser nossos parentes. Eu disse para vocês aqui sobre geração, sobre parente. Sabe qual foram os meus parentes que foram no meu casamento? Minha mãe, meu irmão e alguns dois tios meus de primo e os meus irmãos em Cristo. Tenho parentes, tenho tios, tenho primos. Fui na casa de cada um levar convite, mas ninguém me deu a honra de comparecer. Porque são pessoas que não são os nossos sonhos. Às vezes são da nossa família, são da nossa parentela, mas nós temos que fazer a nossa parte, orar por eles e compreender se eles não estão na caminhada conosco. Não é porque eles não quiseram, foi porque Deus não permitiu. Porque tem mesas que o Senhor vai preparar, assim como Ele fez o meu casamento.
para mim na presença dos meus adversários. A mesa ela não é preparada para os seus adversários, mas é na presença do seu adversário. E muitas pessoas que não te ajudaram, o Senhor deixará que elas venham ver. E assim, irmãos, o Senhor, nosso Deus, sempre nos dará vitória, sempre nos levantará. E ainda que você ache que é impossível, assim como eu fiquei surpresa com o meu casamento, o Senhor levantará pessoas para abençoar a sua vida, para preparar a sua caminhada. E eu digo para você, Deus nos ajudará para que a nossa geração alcance o arrependimento e que a sua geração seja uma geração próspera e quebrantada diante do Senhor. Porque nesta noite o Senhor te chama a ser verdadeiramente salvo para sarar e luz para tirar a treva do meio dos seus. Simplesmente, irmãos, vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. E nesse momento eu convido você à frente. Nosso Hélio, o Marcos vai estar unindo vocês. Eu vou orar e já passo o microfone para quem é de direito. Amém? Se eu não pude passar, que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Amém, irmãos? E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Convido os irmãos para vir à frente, fazer um círculo aqui à frente. Nós vamos ungir vocês e vamos orar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Completamos a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas ela prosperasse sobre a graça, sobre a justiça. Aleluia. Glória
termino de dizer para vocês aqui, em Jeremias 9. Eis que eu coloco sobre a tua boca poder para arrancar, destruir e arruinar. Mas se ouvires atentamente, confiará no Senhor teu Deus. E este poder de destruir, arrancar e arruinar é para edificar e para também plantar. Então o Senhor não tomba retalho novo enquanto velho. Ele não edifica nova casa em muros velhos. Ele trará para vocês hoje, através do poder da palavra, uma nova restauração. Não só para vocês, mas para todos da sua geração. E eu agradeço pela rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Os irmãos também da igreja, está aqui, nosso irmão Marcos, né? Ministro Marcos, que, aleluia, trabalha na firma lá junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Você é sábado no outro, vimos a vigília. Amém? Glória a Deus. Essa é a paixão do glória. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Pastor João. Obrigado, amém? Deus. Receba paz. Deus pela sua palavra, Senhor. Agradecemos pela vida missionária que trouxe essa palavra. Essa vida, Pai, que trouxe a palavra da vida, mas se for sua vontade, segurança, leva, paz, segurança.
O Senhor nos bateu. E a graça do nosso Senhor e Salvador do Espírito, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ser com todos. Não sou eu que vai estar a todos sempre. Que a paz de Jesus, que a paz de Jesus, que a paz de Jesus, Pai, que a morte. Hoje